Então, bom dia, pessoal, né? Oficialmente começar agora a nossa aula. E hoje com esse assunto novo, né? Geometria analítica, ainda dentro do conceito de geometria analítica. Só que agora trabalhar a ideia de condição de alinhamento entre três pontos. Existe uma condição matemática aí que a gente pode observar. Eita, que fio. Olha só. Fiquei muito lindo aqui, ó. Que a gente pode observar, né? Que para que três pontos estejam alinhados, pode ter uma condição aí que me garante isso, tá? Sem eu precisar olhar para um gráfico, por exemplo. E qual é essa condição, né? Primeiro, né? O que a gente entendeu inicialmente, né? Sobre a questão de ponto, reta, né? A gente observou, a gente viu, nós aprendemos que por dois pontos distintos, né? E a gente, quando se trata de ponto, lembrar que nós temos as coordenadas desse ponto, x de A, y de A, x de B, y de B, passam a única reta, né? E eles estão sempre alinhados, né? Uma ideia bem lógica, né? Se você tem dois pontos, A e B, né? Ó, a Raif chegando aí. Por esses dois pontos, né? São aqui unidos por essa reta, né? E eles vão estar sempre alinhados, né? Logicamente isso acontece, né? Agora, vamos ver uma condição para que eu colocando, percebendo um terceiro ponto, pertencente a essa mesma reta aqui, ó, vê aí, ó, o ponto A, B, agora C, ó, ele pertence a essa mesma reta, digamos aqui o ponto C aqui, não necessariamente o ponto médio, tá certo? Mas em qualquer ponto, em qualquer lugar dessa reta, eu tendo um terceiro ponto, e aí eu vou ver uma condição, tá, matemática, para que esses três pontos A, B e C aqui, eles estejam sempre alinhados, tá? Eles vão estar sempre alinhados, sempre o quê? Numa mesma reta, tá? E que condição é essa? Que primeiro a gente tem que lembrar. O alinhamento de três pontos pode ser determinado aplicando o cálculo do determinante de ordem 3. Olha aí, pessoal. Quem é que lembra determinante aí? Como é que se calcula um determinante de ordem 3? Utilizando a regra de Sarlo, né? E aí a gente vai relembrar, tá certo? Essa regrinha de como calcular o determinante de ordem 3, porque é através desse cálculo do determinante de ordem 3 é que a gente vai determinar a nossa condição de alinhamento, tá certo? E aí, ó, só relembrando, como é que é a aplicação dessa regrinha aqui para calcular o determinante de ordem 3, né? A gente repete a primeira coluna do determinante e depois multiplica os números da diagonal principal. E aí vamos relembrar qual é a diagonal principal, né? E subtrai, né, do produto dos números da diagonal secundária. Já viu alguma memória boa aí na cabeça de vocês sobre determinante? E aí? Vamos relembrar então, né? Que a gente não lembra. Ó, aí o que é importante observar? A gente vai ver, ó, que como é um determinante de ordem 3, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter que ter três colunas, né? Digamos aqui A, B, C, D, E, F, tá certo? Os valores aqui da primeira coluna, da segunda coluna. Agora, essa terceira coluna aqui, ó, que é para me fechar um determinante de ordem 3, ou seja, ele vai ter três linhas, 3 por 3, né? Três linhas e três colunas. E três colunas. Quem é que vai completar essa terceira coluna aqui? Essa terceira coluna, ela sempre vai constar nela a constante 1, constar a constante 1, tá certo? Ela vai ser composta pelo número 1. Então, essa terceira coluna a gente sempre vai completar com o número 1, tá? Então, a partir do momento que eu montar esse determinante, e aí a gente vai ver quem são os elementos desse determinante, logicamente, né? A gente desenvolve o determinante e a gente tem a nossa condição. Primeiro, né? Vamos relembrar algumas coisas aqui do determinante. Do determinante. E
quem são os elementos desse determinante, certo? Quem são os elementos que vão estar nesse determinante, para a gente concluir aí, através da nossa condição, se os pontos vão estar alinhados ou não. Ó, como eu estou trabalhando com ponto, então, você já consegue, eu acho que vocês já poderiam ter a ideia, né, de que os elementos desse determinante, aqui, ó, eles são exatamente quem? As coordenadas dos pontos, né? Esses elementos aqui são as coordenadas dos meus pontos A, B e C. Então, observa. Dados três pontos distintos A, aí as coordenadas x de A, y de A, o ponto B, x de B, y de B, o ponto C, x de C, y de C. Aí vamos recordar o desenvolvimento da regra de Sarros, né? No determinante abaixo, como eu disse, né? Agora você observa aqui o seguinte. A primeira coluna. Quem é a primeira coluna? Ela é composta por quais elementos? Ó, x de A, y, x de A, x de B e x de C. Então, é as coordenadas x dos meus pontos. Tá? Então, sempre na primeira coluna aqui, ó, não pode inverter isso não. A primeira coluna sempre vai estar quem? Os elementos das coordenadas x dos meus três pontos. X de A, x de B, x de C. Certo? E quem é que vai estar na segunda coluna? As coordenadas ylons. Ó, y de A, y de B e y de C. Tá vendo aí, ó? Segunda coluna, né? E é uma maneira que eu estou vendo, né? O determinante. Tá certo? E a terceira coluna é quem, professor? A terceira coluna sempre vai ter a constante 1 aqui, ó. Sempre você vai botar um 1zinho para completar aí o determinante de ordem 3. Tranquilo? Esse é o meu determinante montado, né? Aqui, ó. Só que aí, pela regra de Sarros, né? Para me calcular esse determinante, o que eu faço? Eu vou repetir as duas primeiras colunas, ó. Relembrando aí, ó. Então, esses dois caras aqui, ó, essas duas colunas aqui, são exatamente essas duas aqui, as duas primeiras. Tá certo? Observaram, né? Então, eu repeti as duas primeiras, tá vendo? Eu repeti as duas primeiras colunas aqui, eu repeti aqui. E agora, para fazer o cálculo, professor? Aí agora vai lembrar, né? Quem é a diagonal principal e quem é a diagonal secundária. A diagonal principal do meu determinante, deixa eu fechar aqui, carinha aqui, ó. São os elementos que vêm nessa direção aqui, ó. Ó. Tá? Então, esse aqui é a diagonal principal. Aí, esse outro aqui faz parte da diagonal principal. E esses outros elementos aqui fazem parte da minha diagonal principal. Então, eu vou multiplicar cada elemento aqui dessa diagonal principal. Então, observa aí, ó. Essa primeira diagonal aqui principal, vou multiplicar ela. Então, é x de A vezes y de A, vezes 1. Que dá esse cara aqui, né? Ó. Tranquilo? Depois que eu multipliquei ele, eu vou multiplicar os outros elementos da diagonal principal, ó. Observa aí, ó. Y de A vezes 1 vezes x de C, que dá esse cara aqui, né? Envolvendo a relação de sinal. Como é tudo positivo, tá? Aí, novamente, vou pegar o último elemento da diagonal principal, ó, os últimos três aqui, ó. Vou multiplicá-los. 1 vezes x de B, tá? X de B vezes y de C, dá esse cara aí. Tá certo? Vamos prestar atenção aí bem direitinho, que daqui a pouco a gente faz o exemplo e fica melhor de visualizar. Por enquanto a gente está de forma geral aqui. Então lembra que esses elementos que eu multipliquei primeiro, né? Esses caras que eu circulei aqui, são os elementos da diagonal principal, né? Da diagonal principal. Tá? Aí agora qual é o segundo passo da regrinha? É subtrair, ó, menos o produto agora dos elementos da diagonal secundária, né? Então, quem é a diagonal secundária? A diagonal secundária são os elementos aqui, ó.
esses elementos aqui, ó, que vem nessa direção aqui. Ou seja, que tem, se eu for pensar, por exemplo, aqui, ó, qual é a posição desse elementozinho aqui? Ele está na terceira linha, né, ó, x de c, ele está na terceira linha, primeira coluna, né? E esse, aí, não, deixa esse comentário que foi desnecessário. Mas sempre pensa aqui nessa direção aqui, que é a diagonal secundária, né? A direção oposta na diagonal principal. Aí eu vou multiplicá-los, né? Então, repetindo, né? Eu vou multiplicar a diagonal principal, tá aqui, multiplicar os valores, menos, né? Ó, menos, tá? O produto agora, ó, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, eu vou multiplicar novamente. X de C vezes Y de B vezes 1. Vai dar esse cara. Aí, qual é o outro elemento da diagonal principal? Observa aí, ó. Esse outro carinha aqui, ó. Né? Aí, eu vou multiplicar novamente. Tchan. Cheguei aqui. E o último aqui, ó. Os últimos três. Aqui, ó. Multipliquei. Tem esse cara aí. Tá bom? Aí, essa é através desse desenvolvimento é que eu vou chegar no meu resultado final, né, na minha conclusão final, se os pontos estão alinhados ou não. Aí, a partir do momento que eu resolvo essas operações aqui dentro, o que, que deve acontecer para que meus pontos A, B e C estejam alinhados? Olha aí, ó. A partir do desenvolvimento dessa regra, né, que a gente fez ainda agora, relembrou, esses três pontos A, B e C, eles vão ser, agora uma palavrinha nova aí para vocês, ó. Eles vão ser colineares, e colinear a mesma coisa de eu dizer que dizer que eles estão alinhados. Alinhados ou na mesma reta, né? Tá? Colineares quer dizer a mesma coisa. Três pontos são colineares, então eles pertencem à mesma reta ou eles estão alinhados, né? Tá bom? Beleza? Aí, para que eles estejam alinhados ou sejam colineares, o determinante, aí vê, o cálculo do determinante, né? Aquele determinante que a gente vai calcular aqui, ó, através dessa operação final aqui, ó. Se der igual a zero, quer dizer que eles são alinhados. Tá? Essa é a minha condição. Na primeira, se isso acontecer, eu calculei o meu determinante. Dê igual a zero. Então implica dizer que os meus pontos estão alinhados. Professor, eu aprendi a calcular o determinante, eu sei calcular, só que meu resultado não deu zero. Quer dizer que eu errei a conta? Não. Apenas quer dizer o quê? Que os três pontos que você analisou, eles não são colineares, ou seja, eles não estão alinhados. Eles pertencem aí a retas diferentes. Beleza? Será que esses três pontos aqui, eles são colineares, ou seja, eles estão alinhados? Eles pertencem a uma mesma reta? Como é que eu vou verificar isso? Como é que eu vou fazer o cálculo? Como é que eu vou estabelecer a minha condição? Através do meu determinante de ordem 3. Aí vocês observem agora comigo aí com bastante calma. Qual é o primeiro passo que eu vou fazer para verificar se esses três pontos estão alinhados ou são colineares? Eu vou montar o meu determinante de ordem 3, né? Agora vale lembrar. Quem são os componentes aqui do meu determinante? A primeira coluna. Quem é que vai estar aqui na primeira coluna? E aí eu quero a participação de vocês para vocês entenderem o que eu falei agora há pouco. 3, 4, que mais? E 1. Isso. Professor, 3, 4 e 1, por quê? Porque são quem, ó? As coordenadas x, né, ó, dos pontos, ó. Então, ó, x de A, x de B, x de C vão estar na primeira coluna. Tranquilo, Ana? Aí quem é que vai estar na segunda coluna? Aí agora são as coordenadas y, ó. 2, 1 e 4. Tá?
2, 1 e 4. Isso. E a terceira coluna, eu completo com a constante 1. Completo com o número 1. Beleza? Então aqui está o meu determinante, né? Montado. Só que aqui agora eu vou ter que resolver esse determinante de ordem 3. Para mim resolver ele, o que eu tenho que aplicar agora? A regrinha de Sarros, né? Ou seja, eu vou repetir o quê? As duas primeiras colunas, né? Ó, vou repetir essas duas primeiras colunas agora. Vou repetir. 3, 4, 1. 2, 1 e 4. Pronto. Aí agora eu vou aplicar o cálculo. Aí, ó, a Amanda já botou aí. Se esse determinante der igual a zero, significa que os pontos estão alinhados. Se esse determinante der diferente de zero, não quer dizer que eu errei a conta. Quer dizer apenas que esses pontos não estão alinhados, tá certo? Aí a gente vai verificar isso ao final da conta. Pronto, montei o meu determinante. Só recapitulando. Primeira coluna, elementos aqui que são quem? As coordenadas x, ó. X de A, x de B, x de C. Tranquilo? Segunda coluna, quem são os elementos da segunda coluna, professor? As coordenadas y. Y de A, y de B, y de C. E quem é a terceira coluna? Sempre a constante 1, não esqueça. E aí, até aqui, ó, meu determinante. E esses números de vermelho, aplicando a regra de Sarros, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, repetir as duas primeiras colunas. Observem direitinho aí, ó. São iguais, tá vendo? Ó? Repetir as duas primeiras colunas. Tranquilo. Até aqui tudo bem, né? E agora? Agora a gente vai fazer as multiplicações. Diagonal principal e diagonal secundária, né? Vamos pegar agora os elementos da diagonal principal primeiro, tá? Vamos multiplicar a diagonal principal. Ó, qual é a primeira diagonal principal aqui, ó? Sempre é em 3, tá? Em 3 pares, tá bom? Ó, então, ó, 3 vezes 1, 3. Aí 3 vezes 1 de novo, 3. Beleza? Aí foi o primeiro. Agora, observa agora aqui a diagonal principal de novo, só que usando esses outros elementos aqui, ó. Tá? Então vai ficar, ó. Vê que é tudo positivo, então aqui não tem problema, né? Vai ser mais mesmo. O sinal do produto vai ser mais. Então, 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 1, 2 de novo. Certo? Acabou? Ou ainda falta? Ainda falta, né? Ó. Aqui, ó. A última diagonal principal aqui, ó. Então, 1 vezes 4, 4. E 4 vezes 4, 16. Positivo, né? Porque aqui a relação do sinal vai ser tudo positivo. Então, ó, realizei aqui o produto da diagonal principal, beleza? Agora a gente vai para onde? Aí agora é menos. É a parênteses que eu vou fazer agora o produto da diagonal secundária, dos seus elementos da diagonal secundária. Aí observa comigo aí de verde, ó. Pega os três, a diagonal principal aqui, ó. Secundária, desculpa. De verde, ó. Os três primeiros elementos. É 1 vezes 1 vezes 1. Que dá 1, né? Agora, quem é o próximo? 4 vezes 1 vezes 3, ó. De verde, tá vendo? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Positivo, né? Porque é tudo mais, então mais 12. Certo? Se fosse menos aqui, por exemplo, seria menos 12. Certo? Então, observar a relação de sinal. E o último agora. O último elemento da diagonal secundária. Aqui, ó. Vai ficar, ó. 1 vezes 4. Tá? Ficou meio embaçado aí, meio cheio de coisa, né? 1 vezes 4, 4. E 4 vezes 2, 8. Mais 8.
Tentei fazer o mais minuciosamente possível aí para vocês. Pronto, olha. Fiz todo o desenvolvimento aí da regra de Sarros para calcular o determinante. Pessoal, deu para entender esse caminho de cobra aqui que eu fiz? Vocês entenderam esse processo? Tranquilo, né? Pronto. E aí, com a prática, a gente vai fazendo, vai ficando na nossa mente bem tranquilo. E agora, professor? Isso aqui obrigatoriamente tem que dar zero? Obrigatoriamente não, né? Isso é uma condição. Se der zero, os pontos são colineares. Se der diferente de zero, não colineares. Ou seja, não estão alinhados. Ou estão alinhados se der igual a zero. Tranquilo? Aí, para a gente saber isso aqui agora, é só resolver essa expressão numérica aí, bem simples, né? Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos somar aqui os positivos, ó. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. 16 dá, ó, 21. Né? Somei aqui, ó. E agora, professor? Agora, observa aqui, ó. Esse sinal de menos aqui, ó. Eu vou relacionar com esses caras aqui, que é para eliminar esse parêntese aí, né? E aí, de cara, né? O sinal de menos, ele vai alterar o sinal de todo mundo que está no parêntese, né? Ó. Negativo e esse cara é positivo. Tá? Então. Opa. Apareceu agora, né? Pronto. Então faz a relação de sinal. Negativo com positivo, sinais diferentes. Então menos um, tá? Aqui também, ó. Negativo com positivo, ó, sinais diferentes, menos 12. E aqui também, ó. Negativo, positivo, sinais diferentes, menos 8, tá? E aqui que a gente vai ter aqui, ó. 21 que é positivo. E eu tenho, olha o tanto de dívida que eu tenho. Menos 1 com menos 12. Menos 13, né? Estou somando os valores negativos, né? As dívidas, né? Costumo dizer assim, né? Menos 1 com menos 12. Menos 13. Menos 13 com menos 8. Menos 21. Olha aí, ó. 20 menos 21, 0. Ah, professor, acertei a conta, deu 0. Não quer dizer que você acertou a conta. Isso quer dizer o quê? Que esses pontos A, B e C, eles estão alinhados, eles pertencem à mesma reta, A, B e C. Como é que eu sei isso? O que, que me garante? O determinante, pois o cálculo do determinante, ele deu igual a zero. Então, se eu quiser colocar um gráfico aqui, né, plano cartesiano, jogar os pontos no plano cartesiano e traçar uma reta, eu vou ver que esses três pontos vão estar pertencentes a uma mesma reta, vão estar alinhados. Beleza? Fica aí para vocês conferirem. Show de bola, né? É. Entenderam? Pode falar, David. Pronto. E se o resultado não der zero? Significaria que esses pontos, por exemplo, A, B e C, estariam em retas diferentes, por exemplo. Não estariam alinhados, né? Não seriam colineares. Formariam, por exemplo, um triângulo, né? Tá certo? Não quer dizer que sua conta deu errado, só quer dizer que esses pontos não estão alinhados. Lógico, né? Se você não errou nenhuma operação aqui, não errou nenhuma multiplicação, né? Porque às vezes pode acontecer, não, realmente os pontos estão alinhados. O determinante dá zero. Só que a minha conta não deu. Mas aí pode acontecer que você errou algum processo aqui de conta, tá? Mas entenda o seguinte: se o determinante der igual a zero, e isso, né? Em perfeitas condições de cálculo, significa que os três pontos que você estudou estão alinhados. Acontece isso com eles. Agora, se o seu determinante foi calculado e deu um valor diferente de zero, como eu disse, né? Não errou nenhum cálculo, não errou nenhuma continha aqui pelo meio, significa que esses pontos
não estão alinhados, então provavelmente estão formando o quê? Um triângulo. Tá certo? Divide, divide o quê, Amanda? Pra mim, produto. Não, não precisa dividir o determinante por 2 não. E aí é um caso que a gente vai ver depois para dividir, dividir o determinante por 2. Se eu dividir o determinante por 2, eu vou encontrar a área de um triângulo, no caso. Tá? Mas aí é cena no próximo capítulo. Você já deve ter visto em algum lugar, eu acho. Você entender? Não vou dividir por 2 não, tá? Por enquanto não. Então esse aqui realmente deu zero. Tudo bem? E esse exemplo aqui? Ó, determinar o valor de K para que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo. Ora, um triângulo, vamos pensar aqui, por exemplo, A, B e C, ó, no meu triângulozinho aqui, eu não posso ter o quê, né? Eu não posso ter uma reta, né? Se é para formar um triângulo, eu não posso ter uma reta, porque se eu tiver uma reta com os 3 pontos, como é que eu vou formar o triângulo, né? Então, eu tenho que ter o seguinte, esses 3 pontos A, B e C, eles não podem estar alinhados, eles não podem estar nessa condição aqui, ó. A, B e C. Eles não podem estar nessa condição, porque é para formar o quê? Vértice de um triângulo. Então, nesse caso, observa bem comigo, raciocina comigo aí. Se eu quero encontrar um valor da coordenada aqui, ó, para que esses pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo, eu não posso ter esse caso em que os pontos estejam alinhados, senão não vai formar triângulo aqui. Eu tenho que ter esse caso aqui. Ou seja, se eu pensar na condição de alinhamento, o que tem que acontecer com o meu determinante? Ele tem que dar igual a zero ou tem que dar diferente de zero o valor dele? Opção um ou opção 2? Para que aconteça isso, os pontos A, B e C formam um triângulo. Exatamente. Tem que acontecer a opção 2. O meu determinante não pode dar igual a zero. Ele tem que dar um valor diferente de zero. Então, aqui é esse mesmo passo que eu fiz anteriormente, só que agora utilizando essa condição. Do valor final do meu determinante ser um valor diferente de zero. Tá? Então, eu vou utilizar isso. Mesmo procedimento agora. Vamos lá? Já entenderam o que eu vou utilizar aqui? Então, ó, determinar o valor de K para que esses pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo. Ou seja, né? Vamos usar aqui a condição do determinante, porém, sabendo que ele tem que ser um valor diferente de zero, porque eu quero que esses pontos formem um triângulo, né? Então, mesmo passo. Primeira coluna é formada por quais elementos? As coordenadas x. Então, K, ó, então, não tem medo, né? É K, então coloca o K. Ó. K é o x do ponto A. 2 e 3 que não, e K, né? E K, que é a coordenada x do ponto C, ó. Tá certo? E a segunda coluna, as coordenadas y. 7, 3 e 1. E aí eu vou completar, ó, a terceira coluna novamente, ó, com a constante 1, tá? E agora, professor, agora eu vou aplicar a regra de Sarros. Vou repetir as duas primeiras colunas. Vou colocar de outra coisinha aqui, por enquanto vocês estão relembrando. Então, vou repetir, ó. Então, vai ficar K,
2 e K, tô repetindo, né? Clicando na regrinha para me calcular esse determinante. 7, 3 e 1. Tá aqui o meu determinante. E agora, professor? Agora vamos fazer as contas para me encontrar o valor de K. Para mim saber quanto tem que ser o valor de K aqui. Só que observando o seguinte, né? Esse determinante, nessa ocasião aqui, pelo fato de estar essa condição aqui, ó, vértice de um triângulo, ele tem que ser um valor diferente de zero, né? Então, o que você já observa na questão desse tipo, pessoal? Não tem as letrinhas aqui no meio, né? Ó, o K não está no meio do determinante. Então, eu vou chegar numa equação, tá? Só que essa equação, ela é uma equação em que o valor que eu encontro para cá não vai ter que ser um valor igual a zero, né? Um K diferente de um determinado número, tá certo? Você observa só esse detalhe aí. E agora? E agora a gente vai fazer as continhas, né? Ó, vamos multiplicar aqui, ó, diagonal principal. Vou fazer assim, acho que fica menos poluição visual. Ó. Vou multiplicar aqui, tá? Ó. Primeira diagonal principal. Então, K vezes 3, 3K, né? E 3K vezes 1, 3K, certo? Agora aqui, ó, 7 vezes 1, 7. E 7 vezes K, 7K positivo. Então, mais 7K, né? E a última aqui, ó, 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 1, 2. Positivo também, né? Tudo sinal positivo, tá? Aí agora vai ser menos, aí a parênteses, né? A diagonal secundária. Diagonal secundária vem nessa direção, ó. Olha aí, diagonal secundária. K vezes 3, 3K. E 3K vezes 1, 3K também, né? Positivo, né? Positivo. Então, 3K. Positivo. Vamos para o outro elemento da diagonal principal, ó. Multiplicando aqui também, ó. Diagonal secundária, desculpa. Olha aí, ó. 1 vezes 1, e 1 vezes K, K. Também vai ficar positivo, né? Porque os elementos são todos positivos. Certo? E o último agora, ó. 1 vezes 2 vezes 7. Na diagonal secundária. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14. Então também vai ficar positivo, né? Não tem sinal de menos aqui. Olha aí. E agora, vê que tá ficando a equação segundo grau. Ou uma equação do primeiro grau, não é uma equaçãozinha. E lembrando, né, que esse valor desse determinante tem que ser um valor que seja diferente de quem? De zero, né? Pelo fato de termos aqui a condição de esses três pontos aqui, no caso, serem vértices de um triângulo. Certo? Vamos resolvendo aqui agora, né? O que eu posso fazer por enquanto? Somar esse 3K com esse 7K aqui, ó. 3K mais 7K dá 10K. Posso somar 10K com 2 para dar 12K? Jamais, né? Só os termos semelhantes. Então, deixa o 2 quietinho aí na dele aí. E aqui, ó, novamente, vamos fazer, eliminar aqui os parênteses, né? Alterando o sinal de todo mundo, ó. Fazendo a relação de sinal, ó. Sinais diferentes, menos. Então, vai ficar menos 3K. E aí faz a relação desse sinal com esse aqui, ó. Sinais diferentes, menos de novo. Então, fica menos K. E no final das contas, você vai perceber que é só alterar o sinal, né? E o sinal desse cara que é positivo com negativo vai ficar menos 14. Isso aqui diferente de... né? E agora dá pra gente mexer aqui algumas coisas, né? Ó, eu tenho aqui, por exemplo, ó, 10K, só que eu devo 3K, eita que K feio. Eu devo 3K e devo K. Então, eu tenho menos 4K, né?
Então, 10K menos 4K, 6K. Beleza? Já fiz a operação com os termos semelhantes aqui, que tem as variáveis, né? Tem a incógnita aqui, o K. Percebeu? Ó, 10K aí, 10K menos 3K, 7K. Aí 7K ainda menos K, 6K. Beleza? E aqui, ó, 2 positivo menos 14. Concorda comigo que vai dar menos 12? Se eu estou devendo 14 contos, só tenho R$ 2, o cara vai deixar eu passar os R$ 12 que eu ainda continuo devendo a ele? Não vai, né? Isso aqui tem que ser diferente de zero, né? Pela condição, novamente, pela condição desse valor de K, me ajudar a colocar esses pontos A, B e C como vértices de um triângulo. E aqui, gente, ficou tranquilo, né? Não tem mais o que fazer. É só eu isolar o 6K, ó. 6K tem que ser um valor diferente de quanto? Aí o 12 que está negativo vai positivo. E agora? Finaliza a conta. Finaliza. É só passar o 6 dividindo, né? Ou seja, o meu K, para que esses pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo, o meu K tem que ser qualquer valor, desde que ele seja diferente de quanto? 12 dividido por 6. Ou seja, logo, né, o meu K tem que ser um valor diferente de 2, tá? Se o meu K for 5, serve para essa condição, ser um vértice de um triângulo, serve. Meu determinante nunca vai dar zero. Vai dar diferente de zero. Se meu K for um número diferente de 2. Se ele for 5, serve. Se ele for 3, se ele for 10, se ele for 2, se ele for 2, não serve. Porque se o meu K for 2, esse determinante não vai ficar diferente de zero. Esse determinante vai ser igual a zero. E se ele for igual a zero, esses pontos nunca vão formar um triângulo. Eles vão estar alinhados. Tudo bem? É só entender esse raciocínio aí do que a questão pede. E aí? E aí? Qualquer coisa eu explico novamente. É só vocês falarem. Se não, a gente adianta. E aí é com vocês aí. Os comentários. Vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu ver se esse exemplo aqui. Explico de novo, Vitória. Raquel, mais um exemplo. Vamos pensar aqui. Por exemplo, na questão de verificar se os pontos estão alinhados ou não, tá certo, Raquel? Vamos fazer o um exemplo aqui para Raquel. Pode ser isso, porque eu acho que eu não vou ter aqui um exemplo com esse K. Vou ter na frente uns exercícios aqui, parecidos. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, assim, né? Eu vou colocar 3 pontos aqui aleatórios, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Vou colocar aqui o ponto C, por exemplo, e coordenadas 2 e menos um ponto D de coordenadas 3 e 2 e um ponto E de coordenadas 2 e 4, né? E aí, será que esses pontos aqui, C, D e E, eles estão alinhados ou eles formam um triângulo, o vértice de um triângulo? Só tem uma forma de eu descobrir, né? Se eu calculo o determinante, quer dizer, uma das formas, né? Aplicando esse determinante aqui, se ele der um valor igual a zero, o determinante der um valor igual a zero, esses pontos estão alinhados, tá? E se ele der diferente de zero? Aí os pontos formam um vértice de um triângulo.
Então aqui a gente relembra, né? Novamente aqui o seguinte. E aí já vale também para o caso de Vitória, né? Eu acho que Vitória foi o caso do determinante ou a questão do valor de K ser diferente ou igual a 2. E aí, ó, o que nós vamos fazer sobre o valor de K, né, Vitória? Então, deixa eu voltar aqui só para a Vitória bem rapidinho. Vitória, ó, eu queria descobrir um valor de K, ó, para que esse determinante ele fosse verso de um triângulo, tá? Aí, a primeira ideia que a gente pensou foi a seguinte: pô, se esse triângulo tem que ser um verso de um triângulo, né? Se esses pontos têm que ser verso de um triângulo, o meu determinante não pode dar igual a zero. Porque se o meu determinante der igual a zero, eu vou ter uma reta com os três pontos alinhados. A, B e C. Isso acontece se o determinante for igual a zero. O determinante foi igual a zero. Tá? Aí, Vitória, como o meu K tem que ser uma coordenada para que os meus pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo, então isso não pode acontecer. O que tem que acontecer? O meu determinante ele tem que ser diferente de zero. Foi o primeiro caso aqui, né? Diferente de zero. Que aí, acontecendo isso, aí eu não vou ter mais uma reta, né? O que eu vou ter? Eu vou ter três pontos espalhados no gráfico, formando, né, um triângulo. Aí eu vou ter isso, ó, A, B e C, certo? Agora, por que que o K apareceu, né? Porque justamente o K foi a minha incógnita. É aquele valor que eu queria descobrir, entende? E aí, quando eu coloquei os meus valores no determinante, o K, ele apareceu aqui, ó, como sendo a coordenada X dos pontos, ó, do ponto A e do ponto C. E aí, quando eu fiz o produto das diagonais, né, usando a regrinha que a gente aprendeu para calcular o determinante, ele apareceu aqui, ó, para mim, ó, numa equação, né? Uma equação simples aqui. Agora, o importante era entender esse diferente de zero aqui. Que eu acho que agora você conseguiu entender, né? Por que eu botei diferente de zero? Certo. Pronto. E aí, ó, normal, fluiu tranquilo aqui, ó. Quando eu fiz o processo aqui, que eu vou refazer aqui para, no caso, Raquel entender aqui, eu acho, né? Quando eu multipliquei as diagonais principais e secundárias, eu observei que eu ia ficar com uma equaçãozinha, né? O K ficou no meio, como se fosse o X, né? O X da gente. Eu fiz as operações, fui somando os termos semelhantes, tudo mais. No final, cheguei nesse aqui, ó. 6K tem que ser um valor diferente de 12. E aí, passei o 6 dividindo, né, ó. E cheguei ao seguinte. O meu valor de K, dividindo 12 para 6, né, dá 2. O meu valor de K, nessas coordenadas aqui, ele pode assumir qualquer valor, desde que ele seja diferente de 2. E aí, relembra o início aqui da nossa conversa, né? Porque se o meu K for igual a 2, poderia ser zero. Poderia ser zero. Se o K fosse zero, tranquilo, ele só não pode ser 2. Porque se o K for igual a 2, o meu determinante aqui, ele não vai ser diferente de zero, que foi a primeira condição que a gente botou. Ele seria um valor igual a zero. Se isso aqui acontecer, né? Tá entendendo agora? Agora, eu já sei, né? Que o meu determinante tem que ser um valor diferente de zero. E o meu K, ele pode assumir qualquer valor, desde que ele seja diferente de 2. Por exemplo, zero. Como Camila disse aí. O 5, o 10, o 3, o 1, né? Menos 2, menos... O menos 2 poderia? Poderia. Porque menos 2 é diferente de 2. Tá certo, Vitória? É como se ficasse uma conta aberta, né? O K assumindo infinitos valores aqui para minha coordenada. A e B, A e C. Desde que seja diferente de 2. Entendendo a expressão que está posta aqui. Belezinha? Não sei se eu consegui explicar e tirar a sua dúvida, mas espero que sim.
Beleza. E aqui, gente, ó, no caso aí para Raquel, ó, vamos ver se esses pontos aqui estão alinhados. A, o C, D e o E, vamos ver se eles estão alinhados. Se eles formam um triângulo ou se eles formam uma reta, por exemplo. Como é que eu faço? Vou colocar as coordenadas x na primeira coluna, ó. 2, 3, deixa eu falar que ficou errado. 3 e 2, né, ó? Certo? Agora as coordenadas y, ó. Menos 1, 2 e 4, né? E agora, professor, a terceira coluna? Raquel, a terceira coluna sempre é a constante 1. Então eu repito, sem problemas. Certo? E agora? Pensa na regrinha de sarros aqui, ó. Vou repetir as duas primeiras colunas. Então, 2 menos 1 eu vou repetir, ó. 2 e menos 1 eu vou repetir. 3 e 2 eu vou repetir. 2 e 4 eu vou repetir. Vou repetir. Tá? Pronto. Montei o meu determinante. Agora eu faço as continhas, né? Diagonal principal, vou multiplicar, ó. 2 vezes 2 vezes 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 1. 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Agora o outro, ó. Menos 1 vezes 1. Aí vem a relação de sinal, ó. Sinais diferentes, menos. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, novamente, sinais diferentes, menos. Então, dá menos 2. Certo? E agora aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12 positivo. 12 positivo. Agora vai ser menos. Eita, não vai dar não. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu só repetir aqui, senão não vai dar espaço ali. 4 menos 2 mais 12. Aí agora vamos fazer a diagonal secundária, né? Já fez a principal. Vamos fazer a diagonal secundária. A diagonal secundária. Aí menos, né? Vamos pegar a diagonal secundária aqui agora, ó. Pega esse cara aqui, ó. Esse 3. Aí 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Agora pega esses aqui agora, ó. Na diagonal secundária. Por isso que vê o sinal de menos, né? Diagonal principal menos produto dos números da diagonal secundária. Aí 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 2, 8. Positivo, né? Ó, sinais tudo positivo, então sinais iguais, mais. E agora o último aqui, ó, a última diagonal. 1 vezes 3, 3, né? Agora 3 vezes menos 1. Vê que os sinais agora são diferentes. Então, sinais diferentes, menos. 3 vezes 1, menos 1, menos 3. Certo? Olha aí, ó. Estamos chegando ao final, né? Se der 0, os pontos estão alinhados. Se não der, os pontos formam o vértice de um triângulo. Ó, vamos somar aqui, ó. No caso, ó, 4 menos 2, 2. Aí 2 mais 12, dá 14. Certo? Aí faz a relação de sinal aqui, ó, para eliminar os parênteses, ó. Negativo, positivo. Sinais diferentes, menos 4. Ó, sinais diferentes, menos 8. Sinais diferentes aqui, ó. Sinais iguais agora, né? Sinais iguais, mais 3. Né? Aí quanto é que vai dar isso? Esse determinante, né? Ó, 14 menos 4, 10. 10 menos 8, 2. E 2 mais 3, 5. Olha aí, o determinante deu 5. Se o determinante deu 5 e eu não errei nenhuma continha aqui, significa que esses pontos eles são o quê? Vértices de um triângulo, certo? Eles não estão alinhados ou não são colineares. Tranquilo? Mó paz? Tá bom? Boa Ok. tarde.
Agora um outro exemplo aqui, ó, bem bacana também, para a gente interpretar aqui algumas coisinhas que acontecem. Ó, seja P o ponto de interseção da reta R com o eixo das ordenadas. Olha que eu estou trazendo aqui os termos para vocês irem pensando, né, sobre eles. O que é interseção? O ponto P, seja P o ponto de interseção da reta R, pouco de bola, já avançou aí. Seja P o ponto de interseção da reta R com o eixo das ordenadas, beleza. Amanda tá ok. Sendo R a reta determinada pelos pontos A, menos 1, menos 2 e B, 4 e 2, calcule as coordenadas do ponto P. O que você vai pensar comigo aqui? Ó? Eu estou trabalhando com a condição de alinhamento. Tá? Então, eu posso pensar nesses três pontos. Tá? De alguma forma, eles vão formar uma reta. Agora, eu posso fazer assim, para vocês perceberem aqui comigo o seguinte. Ó, por que a Amanda chegou nesse 0y aí? Ó, vocês entenderem aqui o seguinte. O ponto A e B, né? Eles determinam essa reta R aí, tá certo? Então vamos pensar aqui, o ponto A, menos 1 e menos 2, ó. Menos 1 aqui, menos 2 aqui. Então aqui está o ponto A. Fazer aqui com calma, certo? Com vocês. Vocês entenderem isso bem direitinho aqui, ó. Ó, tá o ponto A aqui, ó. E o ponto B, ó, 4 e 2, né? Então 4, vamos supor aqui. 1, 2, 3, 4 e 2, né? 1, 2. Vamos ver se vai dar certo aqui o meu gráfico. Vai dar muito certo, não. Não, vai dar certo. Então, observa comigo aqui, ó. Vamos pensar aqui. Por exemplo, ó. Tá aqui o ponto B, certo? 4 e 2. 4 e 2. E aí, ó, quando eu traçar aqui, ó, essa reta que ele está dizendo, essa reta R, é essa reta determinada por esses dois pontos, A e B, ó. Essa aqui é a reta R que ele está dizendo. Tá vendo? Tá aqui a reta R, ó. Sendo R a reta determinada pelos pontos A e B. Olha aí a reta determinada pelos pontos A e B. Agora ele pede para calcular as coordenadas do ponto P, pessoal. Só que ele diz aqui, ó, que o ponto P é o ponto de interseção da reta R com o eixo das ordenadas. Então, esse ponto P ele vai tocar, aí lembra, y, x, né? Que o eixo das ordenadas, lembra que o eixo das ordenadas se refere ao eixo y. Então, esse ponto P, ele tem que tocar porque ele é a interseção da reta R com o eixo y, com o eixo das ordenadas. Então, nesse caso aqui, esse ponto P ele vai estar aqui, ó, na interseção, ou seja, tocando o eixo y com a reta R. Então, meu ponto P vai estar aqui, tá? Aí, por ele estar tocando o eixo y, né? Esse ponto P ser um ponto pertencente ao eixo das ordenadas ou ao eixo y, esse ponto tem uma característica, né? Ou seja, suas coordenadas, a gente já consegue ver que a de x é 0, que foi o que a Amanda colocou, né? E vai existir uma coordenada y. Vai existir uma coordenada y. Por quê, professor? Porque esse ponto P, ele é um ponto que está sobre o eixo y. Então, ele tem uma coordenada x, 0, e existe uma coordenada y, né? Nesse caso, a gente já pressupõe que ela é negativa, porque ficou embaixo, né? Se meu gráfico estiver certinho aqui, nos parâmetros. Beleza? E outra coisa muito importante que vocês têm que observar nesse caso. Vê aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto P. Eles não estão na mesma reta? Sim, estão na mesma reta. Significa que eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, eu posso colocar essas coordenadas aqui, ó, aonde?
no meu determinante. E aí, quando eu coloco esses pontos aí no meu determinante, eu vou chegar numa equação novamente, que foi o caso aqui do K, por exemplo, para me chegar no valor de Y, certo? Para me chegar no valor de Y, que é o valor da coordenada que está me faltando. Só que aqui eu vou observar, ó, que o meu determinante ele tem que ser um valor igual a zero, né? Igual a zero porque os pontos têm que estar alinhados. Não pode ser um valor diferente de zero, porque eu não quero vértice de triângulo. Eu vejo que esses três pontos estão alinhados, então aqui é igual a zero. Beleza? E aí vai ficar fácil para a gente encontrar o valor de y, né? Então, quem são os primeiros elementos aqui, ó? Coordenada x, então, menos 1. Coordenada y, coordenada x, desculpa. X de A, né? Menos 1. X de B, 4. E quem é o x do ponto P? 0. E agora as coordenadas y, ó. Menos 2, 2 e y. Tá vendo? Ó o y aparecendo dentro do determinante. Que aí no final, quando eu fizer as continhas, ele vai gerar uma equaçãozinha para mim. E quem é a terceira coluna? Constante 1. Certo? E agora, professor, maravilhoso, lindo. Ó, você vai repetir as duas primeiras colunas, ó. Menos 1, 4, 0. Menos 2, 2 e y. Tá? Pessoal, me digam aí. Até aqui, gente. Vocês entenderam o raciocínio da questão? Quem não entendeu, fala, que aí eu explico de novo, sem Tá de preocupar. boa. Tá de boa? Deixa eu ver aqui os pessoais que estão presentes. Bora, David. Deixa a câmera ligada. Desligou por quê? Eu não tinha ligado a câmera não, pô. Eita, poxa, e agora? Sumiu os comentários aqui. Ah, apareceu de novo. Pera aí. Aqui, pronto. Então vamos lá, né? Ó. Agora é só calcular o determinante para encontrar o valor da coordenada y, pessoal. Então vamos aqui, ó. Vamos ficar lindo aí, ó. Vamos lá. Lembrando, né? Que isso aqui tem que ser um valor igual a zero, né? Valor igual a zero porque os pontos A, P e B estão alinhados, né? Então, meu determinante tem que dar um valor igual a zero. Para valer esse alinhamento aqui. Multiplicando, diagonal principal, ó. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. E menos 2 vezes 0, 0, né? Pode botar positivo ou negativo, tanto faz, né? O zero não vai influenciar em nada. Tá certo? 1 vezes 4, 4. E 4 vezes y, 4y positivo. 4y positivo. Olha aí, já concluí a diagonal principal, ó, igual uma bala. E agora eu vou para a secundária. Ó, vamos para a secundária aqui, ó. Como eu vou para a secundária, então é menos diagonal secundária, né? Então 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. É muito bom quando aparece 0 em determinante. Vai anulando tudo, né? Y vezes 1, pessoal. Y. E y vezes menos 1. Menos y. Certo? Vê o sinal. Cuidado com os sinais, né? Quando aparecer nos determinantes. Agora o último, ó. 1 vezes 4. Acompanhando aí comigo, hein? Tira o olho da tela, não. 1 vezes 4, 4. E 4 vezes menos 2. Menos 8. Né? Isso aqui, ó. Lembra? Isso aqui tem que ser o quê? Igual a zero. Igual a zero, né? Senão não tem uma equação. Tá certo? Pelos fatos dos pontos estarem alinhados. Você percebe pela interseção aqui. E agora? Agora vamos fazer as continhas aqui que eu posso fazer. O que eu posso fazer?
Eu não posso fazer menos 2 mais 4y e você dizer para mim que isso dá 2y, né? Não faça isso, não. O zero não vai influenciar em nada, né? Então deixa ele de lado. Menos 2 mais 4y. Vamos fazer só a relação de sinal aqui, ó. O zero também não vai influenciar em nada. Então só relaciona isso com esse aqui, ó. Sinais iguais mais. Então mais y. E aqui, ó. Sinais iguais mais 8. Isso aqui é igual a zero. E agora, professor maravilhoso, é o seguinte, termos semelhantes, ó. 4y mais 5, 4y mais y. 5y, né? Somei. Termos semelhantes, né? Aqui tem letra com que tem letra e quem não tem com quem não tem, né? De forma bem grotesca aqui falando. E agora, ó, menos 2 mais 8. Concorda comigo que dá 6? 6, né? Isso aqui é igual a zero. Pronto. Praticamente resolvemos nosso problema, né? Que agora é só isolar o 5y, ó. Então fica 5y igual a menos 6, tudo bem? O filé agora, né? E agora, finaliza aí, ó, finaliza. Só passar o 5 dividindo, tá vendo? Então meu y vai ser igual, ó, a menos, né? Menos 6 sobre 5, tá? Então essa é a minha coordenada. Que dá um valor aproximado, né? Não sei quanto dividindo isso aí. 1,2 aproximadamente, tá? Então, ó, quase que dá certo, né? Se aqui era 1, 1,2 está um pouquinho acima, né, ó, do 1, né? Um valor aproximado, menos 1,2, tá certo? Então essa é a minha coordenada y aí, ó, do meu ponto que tava faltando. Viu? O determinante, pelo fato de eu ter observado que esses pontos estão alinhados, o determinante, o cálculo determinante me ajudou a encontrar a coordenada que faltava, que era a coordenada y do meu ponto P, né? Sabendo que, como ele é uma interseção da reta R com o eixo das ordenadas, né? Então eu já sei que a coordenada x dele é zero. Só me faltou a y para encontrar. E aí, novamente, né? Como A, P e B estão alinhados, o meu determinante tem que ser um valor igual a zero, né? Porque eu encontro exatamente o valor da minha coordenada, né? Então meu y tem que ser igual, né? Igual a menos 6 sobre 5. Carro do som passando aqui. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Se não entender, só coisa boa, né? Só alegria no coração e felicidade na alma. Muito bem, olha a coisa maravilhosa. Esse nome aí chega a me dar uma arrepio. Exercícios. E aí, pessoal? Estão preparados para os exercícios? Logo em frente. Então, ó. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. A, B e C. No item A e B. Verifique se eles estão alinhados. Como é que eu vou fazer, professor, para verificar se esses pontos estão alinhados mesmo? Bom, pega as coordenadas dos pontos, né? Colocamos no determinante de ordem 3. Se esse determinante é igual a zero, eles estão alinhados. Se o resultado do meu determinante é diferente de zero, eles não estão alinhados. Eles formam um triângulo, são vértices de um triângulo. Beleza? Eu tenho que pegar um suporte para colocar meu celular aqui em cima, para me ficar olhando sempre para vocês. Aqui, ó. Que eu fico olhando para baixo, fica um negócio esquisito, né? É porque eu tô vendo vocês. O comentário de vocês aí. Eita, poxa. Eita. E agora que eu não consigo mais ver os comentários? Ah, consigo.
E aí, faz aí a letra A e diz pra mim se tá alinhado ou não. Vou esperar, tá? Esperar vocês fazerem aí. Pá, 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 para, pá, pá, pá. Estão fazendo, né? Espero que sim. Vou passar nas carteiras olhando, certo? Jura? Acho que quando eu me aposentar de ser professor, eu vou ser cantor. Nananã. Eu apoio, viu? Deixa eu ver quem tá hoje conosco aqui. Amanda, Minha, Beatriz Carvalho, Matheus Henrique, Ana Clara. Tudo bem. Carvalho. Beleza. Então, ó. Vou só montar o determinante aqui. Pra gente dar letra A, ó. Fazer colorido aqui, ó. Vou fazer umas cores aqui bem. Vamos ver se vai dar certo. Primeira coluna. 2. Porque 2, coordenada X do ponto A, né? 2, menos 2 e menos 1, né? Segunda coluna, coordenada Y dos pontos A, B e C. Então, 3, menos 5 e menos 3. E a terceira coluna completa com a constante 1. Não é isso? Completa com a constante 1. E agora, regra de Sarri ou Sarros, sei lá. Vou repetir as duas primeiras colunas. 2, menos 2, menos 1, 3, menos 5 e menos 3. Agora eu vou calcular o meu determinante bem bonitão aí, ó. Calcular o meu determinante aí, ó. Bem maravilhoso aí. Diagonal principal. Multiplicar. Menos 2 vezes 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 vezes 1, menos 10. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Agora, menos 2 vezes menos 3. Sinais iguais. Sinais iguais mais. 2 vezes 3, 6. Terminei a diagonal principal. Menos diagonal secundária. Aí aqui, ó. Menos 1 vezes menos 5. Opa, sinais iguais, mais. Então dá 5. E 5 vezes 1, 5. Menos 3 vezes, olha o próximo. Menos 3 vezes menos 1. Oh, menos 3 vezes 1. Sinais diferentes. Menos. Então dá menos 3. Menos 3 vezes 2. Sinais diferentes novamente. Então dá menos 6. O último da diagonal secundária. 1 vezes menos 2. Sinais diferentes. Menos 2. Menos 2 vezes 3. Sinais diferentes de novo. Menos 6. Pronto. Vamos ver se isso dá zero agora, né? Oxente, Manuel chegou para assinar a lista de presença, foi? Ah, Manuel, a porta fechou da sala, Manuel. Dá não. Tô terminando já. Pessoal, só esses 3 minutos aqui para me liberar. Aí, ó. Fazer as continhas aqui, né, ó. Menos 10. Menos 13. Menos 13. Mais 6. Menos 7, beleza? Menos 7. Aqui, ó. Faz a relação de sinal.
aqui, ó. Negativo, positivo. Sinais diferentes. Menos. Menos 5. Você poderia também já fazer aqui dentro, tá bom? Não tem problema nenhum também não. Se você quiser já fazer as operações aqui dentro, também não tem problema não. Aqui, ó. Sinais iguais mais. Então, mais 6. Sinais iguais, mais 6. Né? Certinho? Igual. Ó, aí eu tenho 12. Positivo, né? Somei aqui, ó. 6 mais 6, ó. 12. E menos 7 com menos 5. Vê quanto que eu tô devendo aí. Tô devendo também quanto? 12. Eita, olha aí, ó. 12 menos 12. 12 menos 12 dá o quê? Dá 0. Se deu 0, significa que o meu determinante, ou significa que os meus pontos estão alinhados. Ele pediu para verificar, ele não deu certeza, né? Verifique. Então, se deu 0, os pontos estão alinhados, né? Logo, A, B e C são colineares, né? Que a gente chama também, vamos botar assim, colineares. Neares. São colineares. Beleza? É maravilhoso, né? E a letra B aí, pessoal? Vocês que são mais rápido que eu aí. Pode ser menor que 0, pode ser negativo também, não tem problema. Pode ser número decimal, né? Não tem problema nenhum. Beleza. E a letra B, deu colinear ou não colinear? Não colinear, letra B. Menos 10. Certo. Então vamos deixar aqui, né? Para a próxima aula, para dar tempo de vocês assinar a lista de presença com calma. Quem mais aí achou? E aí, eu passo para vocês também essas outras questões, tá? São só mais essas. Todas bem parecidas com os exemplos que a gente resolveu. Tá bom? Aí vocês, quem tiver o tempinho, né? Tentem fazer. Vou deixar uma questão no Google Classroom também para vocês fazerem. Tá certo? Pronto, a do Google Classroom vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa questão número 3, tá? Então é para fazer, viu, pessoal? Mandar a foto. Essa aqui vai ser a do Google Classroom. Vou deixar essa aqui já para vocês também. Do Google Classroom. Tá? Vai ser essa aí. Não saiam ainda, que eu vou passar a lista de presença. Não acabou a aula, senão não vou ter como marcar a presença de vocês lá. Então é isso aí. A 2. Não, eu vou botar a questão 3 no Google Classroom e os slides dessa daqui vai tudo para vocês tentarem fazer. Depois eu boto as mais difíceis, se preocupa não, tá? Mas essa aqui especificamente, ela vai estar no Google Classroom, essa questão 3. Mas as outras, 3, a 4 e a 5, vai estar nos slides da aula de hoje para vocês ir tentando fazer e treinando. E na próxima aula a gente corrige tudo, tá? Corrige tudo, se Deus quiser. Beleza? Vou apagar aqui, depois eu não vou... Depois eu não vou conseguir apagar isso. Depois eu apago. Mas é isso aí, galera. Show de bola, né? Condição de alinhamento é muito bom. Tá? E vai ter momentos que a gente vai utilizar a distância, vai utilizar ponto médio, tudo junto e misturado para questão aí da condição de alinhamento, tá bom? Pronto. Vocês são show de bola, pessoal. Muito bom aí estar com vocês nessa terça-feira de manhã.